Contava para vocês que mais um avião da Força Aérea Brasileira estava partindo para trazer pessoas que queiram ser repatriadas. A gente vai falar com uma que conseguiu desembarcar no Brasil. Rogério Barbosa da Silva, brasileiro, repatriado pelo governo, chegou nesta madrugada em um voo da Força Aérea Brasileira. Seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo e eu gostaria que você contasse primeiro para a gente qual foi a sensação, Rogério, que você teve quando você conseguiu descer da aeronave e pisar em solo brasileiro. Eu imagino que tenha havido uma divisão dentro de você, por imaginar a situação que pessoas que ainda não conseguiram deixar aquele local, mas também por se colocar são aqui no seu país. Conte pra gente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Evandro, a você e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. É realmente uma sensação indescritível, algo que eu nunca pensei que ia viver. E olha que já saí por algumas vezes para fora do país, já estive por 9 vezes em Israel, mas desta vez retornar para o Brasil foi algo que a comoção, ela me impactou bastante, ela nos faz refletir muito e valorizar a terra brasileira. Ao descer as escadas do avião da FAB, meu coração saltava de alegria, porque voltar para o Brasil verdadeiramente era a nossa intenção. Porém, até chegarmos à conclusão disso, nós tivemos que passar por situações difíceis, situações em que nós enfrentamos uma realidade de uma guerra que por muitas vezes nós vimos em filmes e ouvimos pessoas falar, mas de uma forma bem clara e vivida. Nós vimos mísseis passando pelo céu de Jerusalém, nós ouvimos barulho de bombas estourando. Então, foi algo muito tenso a nossa estada de sábado para cá. Eu cheguei em Jerusalém na terça-feira passada, em que até sexta-feira não tivemos nenhum problema, mas no sábado de manhã já acordamos já com esta questão da guerra, dos mísseis estarem cruzando o território israelense. Agora, Rogério, eu queria abrir para outras perguntas, porque no momento que você entrou, todo mundo fez aquela cara de curiosidade, porque eu acho que a nossa grande expectativa era justamente conversar com pessoas que conseguiram desembarcar aqui no Brasil. Vou abrir então para o Gustavo Segré, o nosso primeiro questionador aí. Bem-vindo, Segré, vai lá. Obrigado, Rogério. Um prazer que vocês e sua família estejam aqui conosco de novo. A pergunta é como foi organizada a prioridade de pessoas sobre os 1.700 brasileiros que estão no território de Israel pudessem vir para o território brasileiro. Como as autoridades determinavam quem ia ter a prioridade? Eu particularmente não sei como foi que a embaixada ela fez a questão de quem vai e quem não vai nesse primeiro voo. Eu não posso afirmar qual foi o critério que eles adotaram. Eu não tenho como te dizer que foi por causa de um formulário que chegou mais cedo ou talvez por alguém que falou para ir mais cedo. Então, eu não tenho essa informação precisa para te passar. Então, vou ficar meio em off, porque isso compete à embaixada fazer a seleção de quem vem no primeiro voo, no segundo, no terceiro e nos próximos voos. Rogério, amplio a pergunta talvez com uma questão de racionalidade em termos das pessoas que estavam no avião. Eram prioritariamente pessoas acima dos 60 anos, crianças, mulheres, ou tinha de várias idades e de ambos os sexos? Tinha de várias idades e de ambos os sexos. Uma coisa que era notável, que você via que tinha pessoas de uma idade de 50 anos para cima. Isso era fato, sim. Tinha pessoas que uma idade de 50 anos para cima, a gente observava ali aqueles que estavam sentados, tinha um pouco mais. Porém, não posso falar para você que era única e exclusivamente aquelas pessoas com essa idade para cima. Tinha, sim, jovens, tinha, sim, adultos, tinha crianças. Então, era um mix mesmo. Não sei se a embaixada ela adotou algum critério de verificação de idade ou de limitação ou de saúde da pessoa para que pudesse ela vir nesse primeiro voo. Ô, Rogério, eu gostaria que você nos contasse há quanto tempo você estava lá, por que você foi, como que foi a percepção de vocês, o momento em que vocês entenderam que a situação estava ficando muito grave. Bom, nós saímos do Brasil no dia 2, com destino a Jerusalém. Eu sou pastor evangélico e eu estava com um grupo de 11 pessoas e nós íamos fazer um turismo religioso em Israel. Esse período de Israel é chamada Festa dos Tabernáculos, Sukkot. Então, é uma festa judaica cristã
em que nós nos vamos a Jerusalém para celebrar o nome de Deus. Então, nesse período que é de comum, muitas pessoas de muitas nações, elas vão até Jerusalém participar desta festa dos tabernáculos. De tamanha forma que também eu fui, mais um grupo de 11 pessoas que estavam comigo. Nós chegamos lá dia 3, na terça-feira. Jerusalém estava, como sempre, foi nesse período lotada, muitas pessoas, muitos turistas, o comércio ativo. Só para você ter uma ideia, na própria terça-feira, quando eu cheguei em Jerusalém, nós fomos a um shopping que tinha próximo ao hotel que estávamos. Havia trânsito nas ruas e isso era mais ou menos 23 horas, 24 horas, ou seja, era 11h30 da noite ou meia-noite. Então, o trânsito muito fluido, pessoas nas ruas, uma movimentação de estrangeiros de forma muito acentuada. Então, nós fomos para lá para participar dessa festa. Assim foi até sexta-feira. Nós voltávamos sexta-feira, nós fomos lá para a parte do Lago de Genezaré, Cafarnaum, e retornamos para Jerusalém. Porém, no sábado de manhã, ao acordarmos, nós tomamos o nosso café habitual lá no hotel e nós estávamos saindo para poder estar se dirigindo a um sítio que é no Monte das Oliveiras, ou se não, no outro que chama de Tomb Garden, e que é o Jardim do Túmulo. E quando nós saímos do hotel, nós começamos a nos dirigir aos veículos que nós tínhamos alugado. Nós ouvimos uma sirene, um alarme tocar, uma sirene muito alta tocar. Eu comecei a observar, eu vi que cidadãos israelenses saíam dos seus carros, o trânsito parou, as portas dos carros se abriram, ônibus se abriram, e as pessoas começaram a sair de dentro dos carros e se abrigar nas laterais dos prédios, alguns até mesmo debaixo de carros. Bom, eu observei que o segurança do hotel começou a gritar, nos chamando para voltar ao hotel. Assim, de tamanha forma, eu chamei meu grupo, voltamos para dentro do hotel e começou-se a ouvir um barulho de bombas nos céus estourando, os mísseis sendo estourados. E nós saímos, estávamos no bunker lá desse hotel e nós ouvíamos nitidamente o primeiro ataque, a qual ele chegou até a cidade de Jerusalém. Esse foi o primeiro. Nesse dia, no sábado, eu observei e eu contei 7 ataques, 7 mísseis que conseguiram chegar à área de Jerusalém, sendo que 3 vezes, as 3 últimas vezes, eu estava na área externa e observei nitidamente nos céus os mísseis sendo ali derrubados pelo sistema de defesa antiaéreo de Israel. Verdadeiramente se instaura uma situação de caos, uma situação difícil. Eu, até no momento em que eu vi esse ataque, essa última vez, desse ataque no sábado, eu estava num lugar que é o Jardim do Túmulo, e havia ali um brasileiro, o João. Eu falei, João, como é que está? Ele falou assim, olha, pastor, está uma situação muito tensa, uma situação muito triste. Eu creio que o melhor é vocês voltarem e obedecer o protocolo de guerra, porque Benjamin Netanyahu declarou que Israel está em guerra. Então, nós percebemos justamente no sábado, nas primeiras horas, nós vimos e nós observamos, nós ouvimos os barulhos dos mísseis chegando até Jerusalém e sendo eles derrubados pelo sistema de defesa de Israel. Rogério do céu, parece que a gente vai vivendo cada passo aí de vocês nesse desespero, né? Eu imagino essa sensação de não saber o que está acontecendo e de repente perceber que vocês estão no meio de uma guerra e que não sabem como vão se informar e muito menos como deixariam o país. Eu vou passar aqui a palavra para o Fábio Piperno. Vai lá, Piperno. Olha, Rogério, boa tarde. Realmente impressionante o seu depoimento. E aí eu queria saber de você o seguinte, Rogério, você, até pelas suas conexões religiosas e por conta de conhecer o estado o país Israel há muito tempo, né? Você falou que foi a tua 9ª viagem, e imagino que você também conheça pessoas de outros países que visitem Israel com os mesmos objetivos que te levaram para lá. Então, Israel, enfim, eu gostaria de saber de você se você tem contato com pessoas de outros países que se viram na mesma situação que vocês e que por algum motivo ainda não conseguiram retornar aí às suas pátrias de origem. Piperno, é o seguinte, eu tenho contato com pessoas da Itália, pessoas de Portugal, pessoas da Espanha. Até ontem, antes de nós embarcarmos, eles não tinham ainda saído do aeroporto Ben Gurion.
Porém, como eu cheguei no Brasil há poucas horas, ainda não mantive contato com eles para saber se eles já chegaram aos seus países de origem, na Europa. Então, por ser um local mais perto da Europa, o trajeto deles é um trajeto mais curto. Digamos assim, nós pegamos 14 horas de Tel Aviv para o Brasil, precisamente para Brasília. Eles já pegam um percurso de 3, 4 horas. Então, eu ainda não tive essa condição de parar, de ligar para eles, para saber se eles conseguiram, por parte dos seus governos, uma repatriação. Como eu disse, está difícil lá no aeroporto, a movimentação está muito grande e os voos comerciais, ao que eu estou sabendo, somente 2 ou 3 companhias estão conseguindo decolar, partindo de Tel Aviv. Mas desse grupo que a qual você me perguntou, eu não tenho como te afirmar no momento, porque ainda não tive condições de ligar para eles por causa do fuso horário também, porque agora já é de noite lá, então fica meio difícil ligar agora. Alan Gani. Boa tarde, Rogério. Como é que foi operacionalmente a sua saída? Você procurou a embaixada que procurou vocês? Houve algum protocolo? Você enfrentou algum tipo de dificuldade? Como é que vocês foram recebidos nesse tempo? Veja bem, uma vez que no sábado eu já vi pelos noticiários lá de Israel que havia justamente uma declaração de guerra pelo primeiro-ministro israelense, eu já procurei entrar em contato com a embaixada em Tel Aviv. Eu ressalto que todos nós fomos pegos de surpresa e até a própria embaixada foi pega de surpresa. O sábado é o Shabat. Shabat é um descanso familiar. E também neste sábado, em especial, era um feriado. Então, por causa disso, muitas pessoas não estavam nos seus ofícios, nos seus trabalhos, e eu acredito que talvez também até a própria embaixada não estava aberta e nem os seus colaboradores lá trabalhando. Enfim, quando eu percebi e eu vi que realmente a situação ela ia piorar, eu entrei em contato com a embaixada, com Itamaraty aqui no Brasil, pelo telefone de plantão, falei com uma pessoa, que eu não me lembro o nome dela, mas ela gentilmente me falou assim, olha, o senhor preenche um e-mail e mande para a embaixada. E a embaixada vai procurar assessorá-los. Eu fiz isso, preenchi o e-mail, mandei para a embaixada assim me retornou no domingo, pedindo para que preenchêssemos os formulários, e esses formulários serviriam como um instrumento para fazer a repatriação dos brasileiros. A embaixada ela operacionou dessa forma porque foi o sistema que eles encontraram para poder estar sabendo quem são os brasileiros que estavam lá e qual seria, talvez, assim, penso eu, qual seria a intenção dos brasileiros de retornarem ao Brasil. Agora, 5h26 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês. Nós estamos conversando com o Rogério, que foi um dos repatriados que estava em Israel durante um passeio com outras pessoas e conseguiu retornar ao Brasil. Chegou nesta madrugada em Brasília. A gente vai continuar a conversa contigo, Rogério. Rapidamente, eu só gostaria de trazer uma informação importante que acaba de chegar pela produção da nossa equipe de Brasília, que o aeroporto, uma parte do aeroporto de Brasília está isolado. Essas são imagens que chegam para a gente nesse momento, do esquadrão antibombas que foi até o aeroporto de Brasília, porque, segundo as informações, há uma ameaça de bomba ali no aeroporto, uma bomba, um artefato que teria sido deixado em cima de um balcão de uma drogaria em frente ao desembarque doméstico. E aí o pessoal que opera o raio-x no aeroporto de Brasília percebeu esse artefato deixado ali no balcão e, segundo as nossas informações que nós recebemos até agora, esse artefato se parece muito com uma bomba, com fios, que levou, então, a essa preocupação das autoridades que estão ali no local. Essa área já foi isolada, está com proteção, e aí seguiram para lá ambulâncias, o esquadrão antibombas e também integrantes da Polícia Federal. Essas são imagens iniciais que chegam nesse momento. A gente viu ali também um carro da Polícia Federal mais ao canto e algumas pessoas que começam a agir ali no aeroporto de Brasília diante do que seria uma suposta ameaça de bomba, um artefato que foi deixado, segundo informações
que temos até agora na drogaria em frente à área de embarque. A nossa equipe está seguindo para lá ao vivo e daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. A gente que está se dividindo agora nessa cobertura da guerra de Israel, conversando com o Rogério Barbosa da Silva, né, que foi um dos resgatados, dos repatriados e que estava no país no momento em que o conflito começou, e agora vem essa informação que a gente está apurando e está checando, e assim que tiver mais novidades, contamos para você aqui no 3 em 1, a gente está sempre de olho na notícia. Rogério, eu gostaria que você contasse para a gente também como foi a reação das outras pessoas que estavam com você ao entrar ali no avião. Em algum momento vocês sentiram também a incerteza desse voo por conta de novos ataques de bomba ou possíveis ataques aéreos que acontecessem naquele local, e como que essas pessoas que também estavam ao seu lado e que lotaram essa aeronave reagiam? Então, era nítido que a apreensão estava estampada no rosto de cada um, porque nós vivemos aí, de sábado para cá, uma insegurança muito forte, né? Uma insegurança de você estar passando por algum lugar e cair um míssil. Então, quando nós entramos na aeronave, a gente já sentiu um certo alívio, porque cada passo que nós dávamos, ou seja, quando nós entramos nos ônibus que nos levaram até o Ben Gurion, sentimos um pouco aliviados. Chegamos no Ben Gurion, aumentou o nosso alívio e a nossa esperança. Quando nós entramos na aeronave da FAB, nós podemos entender que ali estávamos seguros. Porém, os barulhos que nós ouvíamos na parte exterior já informavam que haviam mísseis do Hamas que estavam sendo direcionados para Tel Aviv. E é nítido, você ouve o barulho e você já fica, não porque você está traumatizado, mas você já fica em sinal de alerta. Então, eu acho assim, todos nós que entramos no avião já estávamos num grau de satisfação muito grande. Porém, quando o piloto, o capitão da aeronave, ele nos informou que estávamos a 10 mil pés de altura, houve um grito de júbilo, uma alegria muito grande, porque nós, por sermos leigos, mas imaginávamos assim, falando, olha, que bom, estamos livres, estamos fora da área em que um míssil possa atingir a aeronave brasileira. Então, o nosso retorno, a partir desse momento, nós começamos a ficar mais sossegados, porque já tínhamos aí uma segurança maior declarada pelo capitão da aeronave, e a nós que imaginamos assim, não tínhamos mais nenhum risco de nenhum míssil atingir a aeronave brasileira. Então, a alegria de todos foi muito grande. A alegria de todos foi uma satisfação muito grande de podermos estar nesse primeiro voo e de retornar ao Brasil, pátria amada Brasil. Rogério, muito obrigado por conversar conosco. Rogério Barbosa, que foi um dos repatriados. Espero que outras centenas de pessoas ou milhares possam contar a mesma história que você está nos contando aqui agora. Boa sorte. Amém, obrigado. Bom trabalho.